Seja muito bem-vindo à nossa jornada pelo Pentateuco. Eu sou o Adolfo, seminarista e pai desse garotão, desse junior, que vocês já o conhecem, o Mateus. Hoje a gente começa de verdade no primeiro versículo, na primeira página, no primeiro livro da Bíblia, de Gênesis. Tem uma frase que resume tudo que a gente vai aprender hoje. No princípio, Deus. Vamos descobrir juntos o que isso significa para a nossa vida? Bora lá, filho? Sim. Gênesis é o primeiro livro do Pentateuco. Ele tem 50 capítulos e dividido em duas grandes partes: a criação e os primeiros tempos da humanidade, capítulo 1 a 11. Gênesis começa com a criação do mundo por um Deus que é provedor, poderoso e organizado. Em 6 dias, Deus criou tudo o que existe: luz, céu, terra, planta, animal e, por fim, o ser humano, a sua imagem e semelhança. No capítulo 1 de Gênesis, mostra que tudo que Deus fez era bom. No capítulo 2, vemos como ele se relaciona com Adão e Eva no Jardim do Éden. Mas a partir do capítulo 3, acontece algo. O ser humano desobedece a Deus e o pecado então entra no mundo. Essa desobediência muda absolutamente tudo. Traz dor, morte espiritual, separação entre o homem e Deus. Mesmo assim, Deus não abandona sua criação. Ele promete redenção e começa uma história de resgate, que continua por toda a Bíblia. Pai, e depois da criação e dos primeiros acontecimentos, a gente entra na parte da história que fala sobre pessoas. E Deus começa com um homem só, né? Você pode contar para nós essa segunda parte? Claro, Mateus, posso sim. A partir do capítulo 12, Deus então chama Abraão. Ele morava em uma terra cheia de deuses falsos, mas o Senhor o escolheu para começar algo novo. Opa, Abraão, esse daí ensina bastante coisa pra gente. Você já imaginou confiar em algo que ainda não aconteceu só porque Deus prometeu? Foi exatamente isso que Abraão fez. Um dia Deus falou com Abraão e fez uma promessa muito especial. Ele teria muitos descendentes, ganharia uma terra para morar e seria uma bênção para todas as famílias do mundo. Mas tinha um pequeno porém. Abraão já era bem velho e ainda não tinha filhos. Mesmo assim, ele acreditou em Deus de todo o coração, sem duvidar. Por confiar tanto, mesmo sem ver tudo acontecer na hora, Deus ficou muito feliz com Abraão e considerou sua fé como algo justo e bonito. Por isso, Abraão é chamado de pai da fé, porque ele foi uma das primeiras pessoas a mostrar que acreditar em Deus, mesmo sem entender tudo, é o que realmente importa. Mateus, sabe o que isso nos ensina? Que fé não é entender tudo, é confiar em quem promete, mesmo quando a caminhada parece ser longa. Deus não busca perfeição, ele busca relacionamento. E continuando, Mateus, depois vem Isaac, Jacó e lá no final do livro aparece um dos filhos de Jacó, José. Sabe que José foi traído pelos irmãos, vendido como escravo, preso injustamente no Egito. Mas mesmo assim, confiou em Deus o tempo todo. E no final, Deus o colocou como governador do Egito e usou ele para salvar muita gente da fome, inclusive a sua família. A história de José é linda demais, porque mostra que mesmo quando a vida parece injusta, Deus está escrevendo uma história maior. Deus transforma o mal em bem. E isso vale para mim, para você e para você que está nos ouvindo e nos assistindo e embarcaram conosco nessa jornada pelo Pentateuco. E Gênesis mostra também como o pecado estraga as coisas, mas Deus sempre dá uma nova chance. Isso acontece com Adão, com Caim, com Noé e com os patriarcas. A história da humanidade começa meio bagunçada, mas Deus nunca desistiu da sua criação. Quero trazer a reflexão do que aprendemos na leitura do livro de Gênesis. É que Deus quem criou
tudo com amor e intenção. Ele criou a mim e a você com propósito. Mesmo quando erramos, Ele continua nos dando oportunidade. E outra coisa, a Bíblia não é só um livro velho, ela é uma história viva. Se a gente começa por Gênesis entendendo que Deus está no começo de tudo, a gente vai viver diferente, com mais confiança e mais obediência. É lindo perceber como desde o começo Deus está conduzindo tudo com propósito. Mesmo quando o homem cai, erra, escolhe caminhos tortos, Deus não desiste e Ele não desistiu de você. Ele intervém, disciplina, mas continua fiel à sua promessa. Em Gênesis, a gente vê o início de uma grande história de salvação, que começa com a criação, passa pela queda, mas segue firme, com alianças, promessas e cuidado. Deus é soberano sim, e é um Pai cheio de graça, e essa combinação muda tudo. Ele não apenas criou o mundo, Ele decidiu caminhar conosco, passo a passo. Talvez você que esteja assistindo esteja vivendo algo como Abraão, esperando uma resposta de Deus, sem ver tudo com muita clareza, ou talvez esteja mais parecido com José, passando por injustiça, dúvidas e momentos difíceis. Mas eu tenho uma boa notícia para você. Deus continua no controle. Ele não perdeu você de vista. E Ele continua escrevendo história de redenção, inclusive a sua. E você curtiu o início da nossa jornada? Espero que sim. E não se esqueça, vem com a gente para mais conexão, mais vida e mais propósito. Que Deus te abençoe. Amém.